Olá, amados, a paz do Senhor Jesus, aqui é o irmão Renato, voltando no canal Hora Teológica para mais uma dica de leitura, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos ter uma dica aqui interessante de uma obra que eu vi pouco falada no YouTube, né? Até porque temos muito pouco material sobre eles, que vamos falar um pouquinho sobre a doutrina luterana. Fala-se muito sobre calvinismo, sobre arminianismo, mas essa obra aqui eu vi poucos reviews e merece uma olhada mais criteriosa, mais detalhada, ok? Mas antes, dá aquele like, dá aquela força no canal, ok? Você que está chegando pela primeira vez, seja muito bem-vindo. Você que conhece o nosso canal há bastante tempo, nosso muito obrigado pela força. Continue dando essa força no nosso canal para que o YouTube veja que seja relevante, importante para vocês e que não venhamos a parar. Tá vindo mais projetos, mais materiais aí para resenha. E lembrando que no final eu vou deixar uma surpresa para vocês, ok? Não deixa de acionar o sininho das notificações, ok? Vamos lá para essa obra aqui, ó. Dogmática Cristã, do John Theodore Miller. Duas editoras aqui em parceria, né? A editora Concórdia e a editora da Ubra. E Concórdia, todo mundo sabe que é uma editora luterana, de viés luterano. Perdão. E o John Theodore Miller era um pastor, um teólogo, nascido em 1885, e que pastoreou a igreja de Michigan, né? Essa obra aqui de Confissão Luterana. Eu não tenho muito costume de falar sobre teologia sistemática, até porque vocês têm inúmeras resenhas de teologia sistemática, mas eu gosto muito de ir pela área onde poucos se falam, né? Obras que são pouco faladas e que merecem uma observação, uma atenção melhor. Essa obra aqui, irmãos, é uma teologia sistemática com 575. Deixa eu ver aqui só para passar para vocês. Não, 597 páginas, tá? Para quem quer saber, irmão Renato, é uma teologia sistemática? Sim. Fala dogmática para falar sobre os dogmas, né? A questão da doutrina central do luteranismo. Mas é uma teologia sistemática de nível médio, ok? Quem for procurar também, nós temos aqui traduzido para o português a teologia dogmática também, que é do Benterson e o do Braten, que são em 2 volumes, é também uma doutrina luterana, só que nível avançado. Mas quem quer uma coisa mais acessível, também uma linguagem mais acessível, também que não seja tão cara, pode começar também por essa aqui, irmão. Vai atender muito bem, tá? Tanto ambas não tiverem dificuldade, vocês podem adquirir. Eu vou deixar depois o link na descrição abaixo aqui, como você conseguir essa obra aqui, que voltou a reimpressão dela. Então vamos lá. Vamos para o sumário. A garganta está arranhando demais hoje. Perdões aí. Começa aqui no sumário aqui, ó. Natureza e conceito da teologia, a doutrina das Sagradas Escrituras. Ele vai falar aqui a doutrina de Deus, a doutrina da criação, a doutrina da providência divina, a doutrina dos anjos, a doutrina do ser humano, que é a antropologia, doutrina do livre-arbítrio. Aí ele vai emendar aqui com a graça de Deus para a comunidade pecadora, a doutrina de Cristo, a doutrina da soteriologia, a salvação, a doutrina da fé salvadora, a conversão ou outorga da fé, justificação pela fé. Pode ver que tem alguns tópicos aqui que são diferentes de outras teologias, né? A doutrina da santificação e das boas obras. Olha só que interessante. A doutrina da perseverança, doutrina dos meios da graça, lei e evangelho, doutrina do santo batismo, doutrina da santa ceia, doutrina da igreja cristã. Pode ver esses pontos de ceia, batismo, no caso das ordenanças, né? Alguns chamam de sacramento, que tem a ver com a questão dos dogmas, as doutrinas mais peculiares à fé que nós estamos falando aqui, a fé luterana. Do ministério público, da eleição eterna e predestinação, e das últimas coisas, escatologia. Eu separei só 2 tópicos, irmão, para deixar os irmãos com água na boca, que é muito bom. É uma doutrina que, olha só, quem não conhece, merece ter um lugarzinho na sua estante. Pode ter certeza disso. Aqui eu vou deixar aqui para vocês. A página 235. Não vamos demorar muito, vamos falar só nos pontos que são polêmicos. Doutrina do livre-arbítrio. Aqui, ó. O que ele vai falar sobre o livre-arbítrio? Nós sabemos muito bem que isso aí é um debate que é acalorado, né? Que fica entre calvinistas e arminianos. E por que o luterano não abre a boca? São pouco ouvidos, né?
a questão do posicionamento deles. Até o molinismo hoje tem entrado, muitas pessoas estão pesquisando, está tendo maior espaço, até porque há proponentes também no Evangelho hoje, como William Lane Craig, Alvin Plantinga, né, entre outros, que são cristãos protestantes e sabemos que são proponentes, apoiam também, né, e divulgam a doutrina molinista, que é uma doutrina de Luiz de Molina, que é um católico da Contra-Reforma. Mas olha aqui, ó, o que ele vai falar sobre o livre-arbítrio? A restrição feita aqui a saber que... Deixa eu tirar o óculos, senão fica melhor. Saber que nas coisas enumeradas aqui, o ser humano dispõe de livre-arbítrio apenas de modo... de certo modo. É muito importante, pois na natureza ele está morto em ofensas e pecados e preso no poder de Satanás. Sua justiça civil deixa muito a desejar. Quer ver um outro ponto interessante que eu separei aqui, ó. O ser humano não está inteiramente morto para o bem no que diz respeito às coisas espirituais, mas gravemente ferido e meio morto. Olha só. E aí a gente começa a ver um pouquinho das diferenças entre a doutrina luterana e a arminiana e calvinista. O que tem de semelhante ao calvinismo luterano? Eles falam que realmente o ser humano precisa ser regenerado, porque ele não tem o livre-arbítrio, né? Quem vê aí o Nascido Escravo, do Martinho Lutero, vai ver um pouco da posição dele, só que você vê que é uma posição mais flexível dessa dogmática, porque ela vai tratar de que o homem não está totalmente morto nos seus pecados. Ele pode responder sim. Né? Na questão de livre-arbítrio em coisas terrenas, o homem tem. No que tange à visão terrena. Essa questão aí que difere do calvinismo, que o calvinismo, né, em suas questões mais radicais, vai falar que o homem não tem livre-arbítrio para nada. O luteranismo já vai nesse viés que nas razões terrenas ele tem livre-arbítrio, mas para a questão salvífica, o livre-arbítrio ele é inútil, ele não existe. Assim, em certo ponto, temos que concordar que, por exemplo, ele vai dizer aqui que o ser humano tiver que pender para as coisas divinas e as coisas materiais, ele vai pender para as coisas materiais. Por isso, nessa questão, ele entende que o livre-arbítrio para Deus está realmente restrito. Okay. Outro ponto também de bastante debate aí entre posições diferentes, que é justamente... fala o que o luterano entende e vê sobre eleição, sobre predestinação. Vou mostrar para vocês aqui. Tem algumas diferenças. Vamos lá. As Sagradas Escrituras asseguram, ainda existem, que Deus oferece com a maior seriedade a sua graça tanto aos que resistem ao seu espírito e endurecem seus corações com a sua palavra divina. Na verdade, Deus tolera tanto com muita longanimidade os vasos de ira preparados para a perdição. Tá. Aqui, ó. Tem uma parte que eu achei aqui, eu não posso perder essa parte para falar com vocês o que ele vai dizer aqui. Ó, a voluntas consequentes, segundo a qual Deus julga e condena todos quantos não creem no Evangelho, não se deve por isso interpretar como se fosse um decreto eterno de condenação, porque de acordo com sua voluntas antecedentes, né, vontade antecedente, Deus deseja a salvação de todos os pecadores. O que ele vai dizer aqui? O tópico ele é enorme. Eu vou resumir para vocês aqui o que ele quer dizer. O luteranismo ele discorda do calvinismo na questão que existe uma eleição na eternidade para salvos, para os eleitos, e vamos dizer assim, indiferente disso, existe aquela eleição indireta, né, que se separa alguns para a salvação, logo outros são deixados à margem para a condenação. Então o calvinismo vai falar que não, Deus não escolhe para reprovar, simplesmente são deixados de lado, ok. Mas o luteranismo não entende dessa forma. Ele entende que a eleição, apesar que eles não explicam muito a fundo isso, eles falam realmente que essa eleição ela tem que ser olhada não só na questão da eternidade, porque o nosso defeito é olhar Deus... é muito fácil, simples explicar que Deus só
elegeu na eternidade. Mas como Deus opera no tempo? Como a pessoa se converte hoje? Que eles falam também que tem a questão da apostasia também. Então, o luteranismo, ele deixa que algumas coisas não é necessário você entrar e prescrutar, né, o mistério insondável de como Deus elege, como Deus opera. E nessa questão, eles divergem do calvinismo. Outra coisa também que é muito interessante que ele vai falar nesse tópico aqui é a questão da graça. A graça gratia universalis, que ele vai falar que é a graça universal. Não que Deus veio salvar a todos. Ele vai dizer aqui que Deus deseja salvar a todos. E isso entra em contraposição, que no caso, se Deus decreta desde a eternidade que há reprovados, então seria uma contradição, que Deus viesse salvar a todos, você já havia decretado antes que ele não queria salvar todos. Então ele fala que isso aqui não está explícito nas Escrituras. Isso ele rebate o calvinismo. Tanto que ele também não entra em concórdia com o arminianismo. Ele vai ficar naquele meio termo. Na situação da graça universal, ele fala que Deus deu a graça, sim, para todos. A oportunidade de salvação vem para todos. Essa é a questão que difere do calvinismo. E na questão da salvação, sim, né? Essa graça não quer dizer salvação e expiação universal, que Cristo morreu e vai salvar todos. Não é uma salvação universal, né? Eleição que vai salvar todo mundo. Claro que eles não entendem dessa forma, mas ele fala que a graça não está restrita somente para os eleitos. Ele fala que a graça é oferecida a todos, ok? E de um certo modo, nos mistérios insondáveis de Deus, que ele não vai detalhar aqui, existem situações de limitações na nossa mente que não dá para entrar na mente de Deus e como Deus faz para trabalhar, né? Um exemplo, colocar em pé de igualdade, quando ele trabalha a graça no coração do homem. Como deixar em pé de igualdade isso? Como entendemos isso? Como liberta a vontade, o desejo do homem de se voltar para ele, ao mesmo tempo também que não altera e não decresce o desejo da inclinação pecaminosa do homem. Fica em pé de igualdade. Ou seja, nisso Deus trabalha de uma certa forma para deixar um equilíbrio e deixar não só a questão pecaminosa em evidência para que o homem possa rejeitar, como também a situação de elevação espiritual para que o homem venha ser iluminado e se voltar para Deus. Isso, olha só, tem coisas que não dá para concordar, claro, os irmãos podem ficar livres, podem comentar também, tá? Mas, de certa forma, ele deixa bem explícito e não vai tentar, assim, filosofar, ou usar meios de que a Escritura não está dizendo, ou tentar torcer textos, por exemplo, para ir na posição deles. Eles querem dizer o quê? Até aqui nós conseguimos seguir, porque até aqui Deus nos deixa explícito na sua palavra e entendê-la. Agora, a partir dali, não. O certo é que Deus deu a graça universal, Jesus veio salvar a todos, contanto que o homem também tem a sua parcela de culpa em rejeitar. Não que Deus tenha decretado, mas o homem prefere ficar no seu estado pecaminoso, destruído, e aí Deus também não é que respeite a vontade do homem, né? Deus deixa assim para critério até em questão de juízo, quando for julgar, a culpa máxima do homem de não querer para Deus é dele, não que Deus tenha decretado isso, mas pela vontade do homem de não se voltar para Deus. Então, irmãos, interessantíssimo, tá? Eu dei só uma pincelada porque tem muita coisa, tá? Vale muito a pena você conhecer a doutrina luterana. Realmente, assim, é espetacular. Para a gente sair um pouco dessa questão de só arminianismo e calvinismo, você tem que olhar realmente outros pontos. Ainda que você não concorde, mas você formar a sua opinião, ok? Fica aí a dica aí. Obrigado por ter ficado com a gente até agora. Deus abençoe. Até o próximo vídeo.